O medo não é o teu inimigo. Ele nunca foi. Mas te ensinaram a fugir dele, como se fosse um sinal de que você deve parar. E é aí que tudo começa a dar errado. Porque toda vez que você sente medo, é exatamente o momento em que a sua vida está tentando mudar. Mas você recua. Você pensa demais. Você espera o momento certo. Você tenta se sentir pronto. E esse momento nunca chega, porque a verdade é uma só. Você nunca vai estar pronto. Nunca. O que você chama de estar preparado é apenas uma ilusão confortável, uma desculpa elegante para não sair do lugar. Porque agir com medo dói. Dói no ego, dói na mente, dói no corpo. Mas ficar parado destrói. Destrói silenciosamente. Sem barulho, sem aviso, sem dor imediata. Só que com o tempo, isso vira arrependimento. E arrependimento pesa mais do que qualquer medo. Muito mais. Existe uma versão de você que já vive a vida que você deseja, que já tomou as decisões que você ainda está adiando, que já enfrentou o desconforto que você está evitando. Essa versão não é mais inteligente, não é mais talentosa, não é mais sortuda. Ela só fez uma coisa diferente. Ela foi, mesmo com medo. Você acha que coragem é a ausência de medo, mas não é. Coragem é movimento, apesar do medo. É dar um passo com o coração acelerado. É falar, mesmo com a voz tremendo. É tentar, mesmo achando que pode falhar. E aqui está o que ninguém te diz. O medo nunca desaparece antes da ação. Ele desaparece depois. Você está esperando se sentir confiante para começar, mas a confiança não vem antes. Ela vem depois da repetição, depois do erro, depois do constrangimento, depois das primeiras tentativas ruins. Confiança é consequência, nunca o ponto de partida. Olha para a tua vida agora. Quantas coisas você já deixou de fazer, simplesmente porque ficou com medo? Quantas oportunidades você ignorou? Quantas vezes você quis falar e ficou em silêncio? Quantas vezes você quis tentar e desistiu antes mesmo de começar? Agora pensa, e se você tivesse feito, mesmo com medo, onde você estaria hoje? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O medo está te roubando. Roubando o teu tempo. Roubando o teu potencial. Roubando a vida que você poderia estar vivendo. E o pior, você está permitindo. Mas hoje, isso pode mudar. Não porque o medo vai desaparecer, mas porque você vai parar de obedecer a ele. O medo fala. Ele diz, não faz isso. Você não está pronto. E se der errado? E se rirem de você? E se você falhar? Mas existe uma voz mais profunda, mais silenciosa, mais verdadeira, que diz, vai! Essa voz não grita, ela não insiste, ela só sussurra. E na maioria das vezes, você ignora, porque o medo faz mais barulho. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. A voz do medo é alta, mas a voz da verdade é persistente. E ela não desaparece. Ela continua voltando, todos os dias, te lembrando de quem você pode ser. Você sente isso, não sente essa inquietação, essa sensação de que você nasceu para algo maior, mas está preso numa versão menor de si mesmo. Isso não é coincidência, isso é consciência. É o teu potencial tentando respirar. Mas toda vez que você escolhe conforto, você sufoca essa versão. Toda vez que você evita o medo, você se afasta de quem você poderia ser. E chega um momento em que você precisa decidir, continuar sendo controlado pelo medo, ou começar a agir apesar dele. Porque o medo não vai embora, mas ele pode perder o controle. Imagina isso, você diante de uma decisão importante. Seu coração acelera, sua mente cria 1000 cenários negativos. Você sente vontade de recuar, de desistir, de adiar. E então, você faz algo diferente. Você vai, mesmo assim. Nesse momento, algo muda dentro de você. Não é mágico, não é instantâneo, mas é real. Você começa a perceber que o medo não te matou, que você sobreviveu, que você conseguiu. E isso muda tudo. Porque da próxima vez,
O medo ainda vai estar lá, mas você também vai estar mais forte, mais consciente, mais preparado, não porque o medo sumiu, mas porque você já enfrentou ele antes. É assim que a transformação acontece, não em um grande momento, mas em pequenas decisões, diárias, silenciosas, invisíveis. Fazer mesmo com medo não é sobre grandes conquistas, é sobre pequenas vitórias. É sobre levantar quando não quer, falar quando é difícil, tentar quando é incerto, persistir quando dói. É sobre construir uma identidade, a identidade de alguém que não foge, que não se esconde, que não espera sentir-se pronto. E quando você muda a sua identidade, a sua vida muda junto. Porque você para de perguntar, e se der errado, e começa a perguntar, é certo? Você para de focar no risco, e começa a focar na possibilidade. Você para de fugir da dor, e começa a crescer através dela. E de repente, aquela vida que parecia distante, começa a se tornar possível. Não porque o caminho ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. Existe um preço para agir com medo, mas existe um preço muito maior para não agir. E esse preço é invisível no começo, mas devastator no final. É o preço de uma vida não vivida, de sonhos não realizados, de palavras não ditas, de tentativas não feitas. E um dia, isso cobra, não com dor física, mas com algo pior, a sensação de que você poderia ter sido mais. Mas você ainda está a tempo, ainda está. Não importa quantas vezes você recuou, não importa quantas oportunidades você perdeu, não importa quanto tempo você desperdiçou. O que importa é o que você faz agora. Porque a vida não muda quando você pensa, ela muda quando você age. Mesmo com medo, principalmente com medo. Então escuta isso com atenção. Você não precisa eliminar o medo. Você precisa parar de esperar por isso. Você não precisa se sentir pronto. Você precisa começar. Você não precisa ter certeza. Você precisa dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo muda tudo. Ele quebra o ciclo. Ele destrói a inércia. Ele prova, para você mesmo, que você é capaz. E a partir daí, não tem mais volta. Você começa a ver o mundo diferente. Você começa a se ver diferente. E aquela versão sua, que antes parecia distante, começa a se tornar realidade. Tudo porque você decidiu fazer mesmo com medo. Então agora eu te pergunto, o que você está adiando? O que você sabe que precisa fazer, mas continua evitando? Essa é a tua resposta. Esse é o teu próximo passo. E não vai ser fácil. Não vai ser confortável. Não vai ser perfeito, mas vai ser necessário. E no final, você vai entender. O medo não estava lá para te parar. Ele estava lá para te mostrar o caminho. E quando você aprende isso, você nunca mais vê o medo da mesma forma. Você para de fugir dele e começa a usar ele como um sinal de crescimento, um sinal de evolução, um sinal de que você está indo na direção certa. Então vai, mesmo com dúvida, mesmo com insegurança, mesmo com medo, mas vai, porque a vida que você quer está do outro lado disso. Existe um momento na vida em que o medo deixa de ser apenas uma sensação e começa a revelar quem você realmente é, não quem você finge ser, não quem os outros esperam que você seja, mas quem você é quando ninguém está olhando. Porque é fácil parecer forte quando tudo está seguro. É fácil parecer confiante quando não há risco. É fácil falar de coragem quando não há nada em jogo. Mas quando o medo aparece de verdade, quando o risco é real, quando a possibilidade de falhar é concreta, quando você sabe que pode perder, é aí que a verdade surge. E a verdade é que, na maioria das vezes, você recua. Não porque você é fraco, mas porque você foi condicionado. Condicionado a evitar dor, a buscar segurança, a não errar, a não falhar, a não se expor. Desde cedo, te ensinaram que errar é ruim,
que falhar é vergonhoso, que ser julgado é perigoso, e sem perceber, você começou a construir uma vida inteira, baseada em evitar o desconforto. Só que existe um problema nisso. Tudo que faz você crescer está do outro lado do desconforto. Então você entra num conflito silencioso. Uma parte sua quer evoluir, quer tentar, quer arriscar, quer viver mais. Mas a outra parte quer proteger, quer manter tudo como está, quer evitar qualquer possibilidade de dor. E essa parte é alimentada pelo medo. Mas aqui está o ponto mais importante que quase ninguém entende. O medo não quer o seu sucesso. Ele quer a sua sobrevivência. E sobreviver não é o mesmo que viver. Sobreviver é repetir, é manter, é não arriscar, é ficar onde é seguro. Viver é expandir, é se expor, é crescer, é ir além. E essas duas forças nunca vão concordar. Então, todos os dias, mesmo sem perceber, você está tomando uma decisão entre sobreviver ou viver. E na maioria das vezes, você escolhe sobreviver. Você escolhe o caminho mais seguro, o mais previsível, o menos desconfortável. E aos poucos, vai se afastando da sua própria essência. Isso não acontece de uma vez. É lento, silencioso, quase imperceptível. Você vai adiando decisões, vai ignorando vontades, vai deixando sonhos para depois. E esse depois se transforma em nunca. Mas dentro de você, algo continua inquieto, algo continua incomodando, algo continua dizendo, isso não é tudo. E não é mesmo. Mas para acessar o que existe além, você vai ter que atravessar o medo, não contornar, não evitar, não negociar, atravessar. E atravessar o medo é uma das coisas mais desconfortáveis que existem. Porque você não tem garantias, você não tem controle, você não tem certeza. Você só tem uma escolha, ir ou não ir. E é aqui que a maioria desiste. Porque a mente começa a criar histórias, cenários negativos, fracassos imaginários, rejeições que ainda nem aconteceram. E você acredita tanto, que sente como se já tivesse falhado. Mas tudo isso está acontecendo apenas na sua cabeça. O medo é um contador de histórias, mas ele não é um bom escritor. Ele exagera, ele distorce, ele inventa finais trágicos para situações que ainda nem começaram. E mesmo assim, você escuta. Agora imagina, se por um momento você parasse de acreditar em tudo que sente. Imagina se você entendesse que sentir medo não significa que algo está errado. Significa que algo importante está diante de você. Isso muda tudo. Porque ao invés de recuar, você começa a observar. Ao invés de fugir, você começa a questionar. Isso é real ou é só medo? E na maioria das vezes, é só medo. Mas mesmo sabendo disso, ainda dói, ainda incomoda, ainda assusta. E é por isso que poucos fazem. Porque fazer mesmo com medo exige algo raro. Consciência. Consciência para perceber o que está acontecendo dentro de você. Consciência para não agir no automático. Consciência para escolher, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E essa consciência é o que separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar. Você não precisa ser mais inteligente. Você não precisa ser mais talentoso. Você não precisa ser especial. Você só precisa estar consciente no momento em que o medo aparecer. Porque esse é o momento decisivo. Não é quando tudo está bem. Não é quando você está motivado. Não é quando você se sente forte. É quando você quer desistir. É nesse momento que a sua nova identidade é construída ou destruída. Porque toda vez que você recua, você reforça a ideia de que não consegue. E toda vez que você age, mesmo com medo, você prova o contrário. E essa prova vai se acumulando, até que um dia você não é mais a mesma pessoa. Não porque o medo sumiu, mas porque você deixou de ser controlado por ele. E existe algo ainda mais profundo nisso tudo.
O medo não está apenas te protegendo do fracasso. Ele também está te protegendo da mudança. Porque mudar significa deixar para trás quem você era. E isso também assusta. Mesmo que a nova versão seja melhor, mesmo que a nova vida seja maior, mesmo que o novo caminho seja mais alinhado com quem você realmente é, ainda assim, assusta. Porque o desconhecido sempre assusta. Mas aqui está a verdade que pode libertar você. Você não precisa controlar o desconhecido. Você só precisa confiar que consegue lidar com o que vier. E isso só se constrói de uma forma: agindo, errando, aprendendo, crescendo, repetindo, até que o medo deixe de ser um bloqueio e se torne apenas um sinal de que você está indo além. E quando isso acontece, você começa a buscar o medo, não porque gosta de sofrer, mas porque entende que ali existe crescimento. E é nesse ponto que tudo muda de verdade. Você deixa de viver uma vida limitada e começa a explorar o seu potencial. Você deixa de evitar desafios e começa a enfrentá-los. Você deixa de esperar e começa a agir. E isso te coloca num caminho diferente da maioria. Porque a maioria continua esperando, continua adiando, continua vivendo abaixo do próprio potencial. Mas você não. Você decidiu ir, mesmo com medo. E essa decisão, por mais simples que pareça, é uma das mais poderosas que existem. Porque ela muda o rumo da sua vida. Ela quebra padrões. Ela destrói limitações. Ela redefine quem você é. E tudo começa com um passo. Um passo com medo. Mas um passo ainda assim. Então não espera mais. Não espera coragem. Não espera confiança. Não espera o momento perfeito. Porque nada disso vem antes. Tudo isso vem depois. Depois que você decide. Mesmo com medo.